Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui que eu vos falo é Lionel e hoje estamos cá para um novo React, como vocês puderam ver, 3 em 1 do drop Luas Superiores, que eu acho que é então um projeto da Mystery que fez em parceria então com o Enigma e com o Darkus. Então em primeiro vamos ouvir a do Enigma, Presságio de Destruição do Casa de Kimetsu no Yaiba. Depois vamos ouvir então a da Mystery, Inverno Infernal, que é do Douma, para depois então acabar com o Darkus, o seu olhar, Kokushibo Kimetsu no Yaiba. Vou fazer assim porque eu acho que foi também como é que saiu, né? Primeiro foi o do Enigma, depois foi o da Mystery e depois foi o do Darkus, e também por ser as luas superiores. Vamos começar pela do Acaso, porque é a lua superior 3, para depois do Douma o 2 e o Kokushibo a 1. Então pronto, vamos começar assim, vamos começar pela do Enigma, que é uma música gigante, pessoal. Ela faz mais de 8 minutos, é quase como se fosse um especial, né? Eu não sei se isto vai ter participações, pode ter participações então da Mystery e do Kokushibo, por acaso não sei, tipo... Do exemplo, a luta do Akaza contra o Tanjiro e o... Ei, esqueci-me. Eu sempre esqueço o nome do nome do pilar da água, né? Eu sei que tem uma parte que é Gyu, acho, já não sei, pronto. Mas, pô, eu no início estava a pensar, ei, vou fazer tipo o react da música do Enigma, depois da Mystery e do Darkus. Mas como é um drop, como é músicas juntas, porque é que não juntar e fazer tudo em um só? Só não estava preparado a músicas tão grandes. Então vamos ficar aqui um tempinho. Se vocês quiserem me acompanhar aqui durante este react, eu ficaria muito agradecido. Então pronto, vamos nós descobrir as músicas. Se não, falando do Akaza, para mim, eu acho que se tivesse que fazer tipo um top 3, digam aí vocês, se vocês tiverem um top 3 entre os 3 aqui, onde é que vocês meteriam? Eu acho que meteria tipo o Akaza como o meu favorito, né? Tipo em questão de favoritismo, não, em questão de poder, o ranking já diz por si, tipo teoricamente, né? Mas se fosse por gostar mais, por preferências, eu acho que o meu primeiro acho que seria o Akaza, depois o Kokushibo e depois o Douma. O Douma, eu não tive assim um apego tão grande até agora, né? Talvez agora no próximo filme, talvez possa acabar por gostar mais dele. Mas mesmo a sua história, eu acho que é uma das histórias que menos me cativa comparado ao do Akaza e ao do Kokushibo, que tem histórias tipo passados muito, muito mais interessantes, opinião minha, né? Então pronto, o Akaza aqui é um personagem que eu acho que é um dos personagens mais bem desenvolvidos de Kimetsu e de mais amados, talvez também poderia dizer. Então pronto, vamos nós aqui a ouvir então a música do Enigma, que estou muito, muito curioso. Vamos lá, estou hype absurdo para este drop. E pronto, mas antes do react começar, pessoal, muito importante, deixem o like, subscrevam, ativem o sininho para não perder os próximos reacts, e se vocês quiserem, comentem, compartilham, e agora tem um botão do hype, então se vocês quiserem hypar o vídeo, eu ficaria simplesmente agradecido. E vamos lá, pessoal, 3, 2, 1, play! O Enigma quase a fazer tudo, né? Ah, pois é a primeira vez que ela aparece, né? Pensar o quanto poder evoluir, seu espírito de luto, quanto poder e a polícia não entende a fraqueza que é ter uma vida humana. Quem sabe você entende enquanto seu sangue derrama. Justo que tem preciso como compasso, pra sinto cada passo. Apenas construir o seu discurso, o espaço. Ainda vai recusar com seu tronco embalado. Cada ferimento nessa luta acumulando. Se fosse o demônio teria regenerado. Tem força de vontade, radimita e inveja. Os screamos do Enigma são absurdos já. Pô, vocês... Ui, vai vir o refrão, Eu ia pausar porque eu ia dizer que é uma coisa que é bué
bem, não é engraçado, mas eu acho um fato muito curioso. É o fato que o Akazu no início, tipo, na sua introdução, talvez tipo, para quem assistia ao mangá, para quem lia o mangá e para quem assistiu ao anime naquele momento, o Akazu, tipo, a partir daquele momento se tornou um dos personagens mais odiados, né? Por causa dele fazer o que fez com o Rengoku. E depois de conhecer todo o passado dele, ele acaba por se tornar um dos personagens mais amados. Então, ele passa do mais odiado para um dos mais amados. Vai ver o refrão. Pô. Pô, e uma coisa que eu gostei muito da edição, bom, eu também não sou muito de falar da edição, mas é o fato que tudo está tipo, pronto, traço do mangá, pronto, aqui do exemplo no Castelo Infinito tem as luzes, né? Então dá tipo um destaque, mas o Akaza, as coisas que estão a destacar o Akaza, né, visualmente, são então as suas tatuagens, que estão tipo em azul, e o seu cabelo, estão a ver? Tipo, não sei, está a dar destaque em algumas partes, eu acho isso bonito. Castelo Infinito, todos teleportados. Só existe um motivo pra nós sermos chamados. A desonrada morte caiu, nos que eram mais humanos. O superior morreu depois de 113 anos. Toma, tire suas mãos imundas ou sua cara foi estoura. Eu não ligo pra hierarquia, sei que ainda vou te matar. Não somos amigos, pense bem nas suas ações. Só basta me fortalecer pra eu tomar suas posições. No Castelo Infinito vejo de longe Umbra. Que surpresa, ainda está vivo. As palavras de que eu não vejo significa. Porque você deixou de ser um fracote precisar morrer. Preciso saber o nome. Pô, esta luta é absurda, pessoal. Era... Pô, isto é absurdo. O fato de ele ainda não ter a cabeça e lutar. Para proteger o seu pai que só consegue sofrer. Pô. Ter que roubar pra ele sobreviver. É o passado dele, é... Tem o direito de morrer sem qualquer esperança na vida. Quem soube confiou a sua filha. Um ladrão se transformou. Quem pensaria que um futuro me aguardava e que alguém me amaria? Foi o que é uma promessa. O meu pai, seu filho, vai se casar. Mas ao voltar, sangue e morte no ar. E apenas um dia, tudo eu perderia. Da minha
Oh, tá absurdo, pessoal. Tipo, estou todo arrepiado. Todos vão Era-se. esquartejados preenchem essa carne. Rodam vivas, ossos massacre brutal é o que os aguarda. Desfigurá-los é o que eu quero. Eu não ligo mais pra nada. Seja um cenário direto do inferno. E o demônio não foi a causa, mas fui eu que com minhas mãos sua técnica manchei. Pra trair a montanha Oh. não vai voltar, só porque de todos me vinguei. Uma vida tão inútil eu tive. Se escolheu o demônio, me tornei. Hakuji morreu, mas a casa vive. O século sem razão eu matei. E com vocês não tenho direito. Depois de tantas promessas a ele, o fraco que eu queria matar esse tempo inteiro era eu mesmo. Oh, estou todo arrepiado, pessoal. Esquece, absurdo, absurdo. Pô, pessoal, que música incrível. O Enigma, quando a questão é tipo rock, metal, assim tipo fazer uns scream ou estar tipo a puxar mais com a voz, pô, parece que ele está na sua zona de conforto. Tipo, é absurdo pensar nisso, né? Incrível. Absurdo. Ele ali largou tipo um scream. Eu nem sei como é que ele consegue fazer aquelas coisas. Tipo, pessoal, é absurdo. Absurdo. E a música em geral, absurdo. Eu acho que uma das melhores músicas do Akase, né? Depois é questão de gostos, mas em si, esta música detalhou perfeitamente, diria eu, o início até ao fim da história do Akase, né? Muito bom, muito bom. Honestamente não tenho nada a acrescentar, né? Como eu já mencionei, é um personagem que o passado dele tem muito peso, estão a ver? Tipo, o que eu quero dizer é que em Demon Slayer, em Kimetsu no Yaiba, talvez a história principal não seja a melhor, ela talvez não seja a mais bem construída, diria eu, mas a história dos personagens elas estão muito bem construídas. Tipo, do exemplo do Akazuba, do Kokushibo, eu acho a própria história do Zenitsu muito bem feita também. Tipo, é aquela coisa, a história, a trama principal talvez não é a melhor, mas individualmente cada personagem é interessante, são personagens interessantes. É o ponto forte, pelo menos diria eu que é o ponto forte de Kimetsu, é o fato que as histórias dos personagens são interessantes, os poderes também são muito interessantes, e depois o anime, pronto, para trazer esse destaque visual que também dá um charme a mais, não podemos mentir, né? Mas, pô, absurdo. Que música, pessoal. Que musicona. Vamos aqui à ficha técnica. Ok, aqui fiz uma parceria. Ele tem uma parceria com uma marca de PCs, acho eu, de tecnologia. Mas a ficha técnica, música baseada no anime Kimetsu no Yaiba. Instrumental, letra, voz, mixagem e masterização foi o Enigma. E guitarras e baixo foi o Enigma. Na equipa de visual, direção visual foi o Darkus. E na edição tivemos então o Deskin, o Danze, o ZGZ, o Aizawa, o Gray, o Wata, o Sadly, o RMDS, o Yuki, o Infi, o Turpy e o Darkus. Na equipa artística, ilustração e design da thumbnail foi a Karen Oliveira, que por acaso eu estive a ver assim as três thumbnails e são thumbnails muito bem detalhadas, tipo, absurdo, tipo, como tipo, não está em traço anime, então tipo, está num traço realista, por acaso deu-me a impressão, é absurdo. Design das plataformas digitais foi o DVD Amorim. As legendas do YouTube por Insanity e a assinatura da thumbnail foi o Freddy Wither. E pronto, pessoal, honestamente aqui do Enigma não tenho mais nada a acrescentar. Vamos então
preparámos para a Mystery, que é do Doma. Estou muito, muito curioso, porque dos três é aquilo que eu tenho, tipo, menos apego, diria eu. Tipo, mesmo se a história dele acho até interessante, só acho um bocadinho menos interessante comparado às outras duas. As outras duas são duas histórias muito bem trabalhadas, diria eu. Mas pronto, tipo, o impacto que ele traz na obra, o seu carisma, que é bem interessante também. Estou muito curioso. Ainda por cima, agora no próximo filme vai ser então a luta dele contra aquela que tipo que era a irmã da que faleceu, né? Eu também não vou dar spoilers muito, não vou dar tantos spoilers porque pode ter pessoal que ainda não assistiu, não sei. E então pronto, vamos lá, muito, muito curioso, pessoal. Então vamos lá, pessoal. 3, 2, 1, play. Sim, mano. Desde o dia que eu nasci, tão esperto e gentil, cores tão belos, as 7 cores que ninguém nunca viu. Em um culto me colocavam, vários se curvavam, com sua fé rezavam e me imploravam, mas sentia vazio. Eles não entendem que após a morte nada dá. Ouvi os seus choros foram paraíso da pena. Assim como em Deus e no passado ilusão humana, os seres tão desprezíveis jamais iriam aceitar. Mas eu sabe meu bem, sobre o que eu vou te contar. Quando a noite cai e os demônios saem querendo caçar. A média é meu bem, pra mim é bom demais. Com tantas mulheres dentro de uma banquete me satisfaz. O inverno infernal, cê pode final tão fatal. Não vou conter, tão bela ainda mais, tão bela ainda mais. Assim, só me encanta, só me encanta. Sangue me corte, me odeia. Isso só te deixa mais bela. Verá 7 cores de manhã e saberá muito bem quem sou. Absurdo, pessoal, absurdo o refrão. E eu também questionar uma coisa que eu não sei, ou por acaso não me lembro, se por acaso já foi mencionado, mas eu esqueci-me. O porquê que ele só, tipo, pronto, faz o que faz, tipo, só a mulheres. Do exemplo, porque ele só acha as mulheres, tipo, pronto, belas ao ponto de poderem, pronto, de poder se permitir fazer isso, ou tipo, do ponto de que ele acha, tipo, os homens impuros, não tão belos. Não, por acaso não sei, por acaso não sei. Mas que noite agradável para me saciar. Que bela dama surge, é um prazer te encontrar. Uma alma afogada em ódio, deve ser saborosa. Sua dor acaba agora, depois que eu te matar. Sua movimentação intensa e bela é de arrepiar. O seu veneno se espalha, me agonizar, mas não adianta. O clima inteiro em volta esfria, não consegue respirar. Admito, cê foi incrível, mas aceite que é fraca. Mas você é meu bem, sobre o que eu vou te contar. O inferno não existe mesmo que insista pra poder salvar. A média é meu bem, pra mim é Pô, a música tá absurda, a vibe e tudo. molhando de sangue, me alimenta e me satisfaz. O inverno infernal, cê pode final tão fatal. Não vou conter, tão bela ainda mais, tão bela ainda mais. Assim, só me encanta, só me encanta. Sangue me corte, me odeia. Isso só te deixa mais bela. Verá 7 cores de manhã e saberá muito bem quem sou. Mas que noite maravilhosa, mais uma refeição vindo em minha direção. Ei, que notícia desastrosa, parece que um amigo nos deixou, morreu de fome em vão. Mas que peninha, ei, do choro é falso, eu sei. Que belo olho bondoso tens, então vamos me entreter. De tantas mulheres que eu já vi, você não se compara. No seu é mais gaga,
Pois é, o Inosuke. Me lembro de alguém do passado. Mulheres me acompanham. Como chegamos libertada das dores. Com falso e rumores. Disse que seria protegê-la. Até eu descobri que era bastar. Só consigo ver o rosto dela em seu olhar. Aos poucos sinto seu veneno se espalhar. O sangue caindo minha cabeça. Impressionante, nem mesmo na morte eu sinto nada. Sensação incrível. Acho que me apaixonei no night. Não sei de uma coisa. Ok. Então e pro inferno comigo. Pô, uma coisa que eu sempre me pergunto é que será que, tipo, pronto, a irmã da Pilar dos insetos, será que ela era Pilar? Eu já não me lembro se ela era, eu acho que ela era o Pilar dos insetos ou Pilar, porque ela usava os insetos para fazer tipo veneno, né? Se não estiver enganado. Eu ia dizer, se ela conseguia, tipo, um bocadinho já bater de frente com a própria irmã, porque eu ia dizer, tipo, do exemplo, se ela conseguiria já bater um bocadinho de frente, porque eu também não sei se o Inosuke acaba por trazer um impacto real durante a luta, ou simplesmente ele está lá somente só para atrapalhar. Ele não consegue, tipo, pronto, ele não tem um nível ainda suficiente. Eu acho isso tipo, eu por acaso não sei, mas dou exemplo, o Inosuke é um dos meus personagens até favoritos de Demon Slayer. Eu gosto muito dele. Só que ao mesmo tempo parece que ele já recebeu algum destaque. Do exemplo, o destaque que ele teve na luta contra a Lua Superior, que é tipo que são os dois, né? É o não é o Gyumei? Eu já não me lembro. É aqueles tipo, pronto, que o Tanjiro, que tem o pilar do som que luta. Eu já me esqueci os nomes todos, pessoal. E tipo, ele até teve um destaque até grande. Só que, não sei, mereceu ter um bocadinho mais. Do exemplo, o Zenitsu tive aquele destaque contra o pilar, contra o Lua Superior, que tinha logo uma conexão com ele, né? Não sei, gostaria que ele tivesse um destaque maior o Inosuke, mas não sei, por acaso não sei se nesta luta ele recebe um destaque muito grande ou não. E pro inferno comigo. Pô, e o final da luta eu acho que ninguém esperava, né? Você pode errar, final tão fatal. Não tão bela ainda mais. Isso sim, só me encanta. Sangue me corte meu cair. Isso só te deixa mais bela. Veja sede cores em meu olhar. E saberá muito bem quem sou. Superior. Pô, este refrão é muito chiclete, muito chiclete. Pô, absurdo, pessoal. Absurdo. Absurdo. Por enquanto, isto aqui está tudo absoluto cinema. Agora só falta o Darkos. Estou muito, muito curioso. Que absurdo, que absurdo. Como digo, o Dome em questão de história talvez é os que menos me cativa. Depois é só opinião. Mas é um personagem muito interessante na questão do poder dele. Eu acho muito, muito interessante. O facto das sete cores do olhar, eu por acaso não sei se isso tem um real significado de porque que ele surgiu. Se é só tipo tipo alguma coisa que aconteceu e eles pronto exageraram no facto que ele teria uma conexão, né, com os deuses. Ou se tipo tem uma razão real do porquê que ele tem os olhos de, tipo, em sete cores, por acaso não sei. Mas, pô, muito interessante. E a luta dele, eu acho que é uma luta bem interessante. Porque é meio que parecia uma luta já perdida, né? Para os Hashiras, para os pilares. E que de repente vemos ele em decomposição, né? E ele a ficar todo envenenado e então a causar a sua perda. Tipo, eu acho isso muito, muito interessante. Muito, muito bom. Estou muito curioso para ver como é que então a luta vai ser explorada depois no anime. Porque o anime tem o potencial para melhorar a luta em vezes 1000, né? Então vamos ver, estou muito curioso. E vamos aqui então à ficha técnica. A direção musical, voz, letra, melodias, idealização e produção foi a Mystery, guitarras e baixo foi o Enigma. Na edição de vídeo, direção visual foi a Mystery, o Yuki e o Aizawa.
Os editores tivemos o Norok VS, o Yuki, o Aizawa, o Preguiçoso, o Fall, o Yamada, o Jota, o Moura, o Only e o Tennyson. Na thumbnail tivemos então a Karen Oliveira. Ilustrações foi então do mangá Kimetsu no Yaiba. E as legendas do YouTube, programador e tradutor foi o Insanity. E pronto pessoal, honestamente aqui está tudo. E é como vamos então agora para do Darkus do Kokushibo. Kokushibo, que eu estou muito curioso mesmo para ver como é que a sua história vai ser introduzida no anime. Porque tem muita chance que muito pessoal vai começar a gostar dele, como a detestá-lo também. Porque pronto, tipo, as causas e a razão pelo qual o Kokushibo fez as coisas foi tudo por causa de inveja, né? Não, tipo, inveja sim e não, porque ele simplesmente só queria ser como o irmão, né? Ele nunca quis, tipo, ele tipo, meio que ele não invejava o irmão, ele invejava-se a si, tipo, não sei como explicar, mas no ponto de vista em que ele só queria, ele tinha inveja no ponto em que ele não conseguia alcançá-lo, ele queria alcançá-lo para poder estar junto com ele, estão a ver? E isso ele fica tipo triste, tipo pronto, invejoso, porque ele não consegue alcançar isso. E ele, mas pronto, no meio disso tudo ele meio que se perde a pensar que ele se queria superar, ele queria se tornar melhor que ele queria conseguir derrotá-lo, estão a ver? Para poder tipo se manter perto dele ou conseguir superar-se, dizer que ele era melhor que ele, tipo pronto. A história dele, da família, também não o ajuda. Mas pronto, é um personagem muito interessante. E na por cima, pronto, o Yoruichi também não temos grande coisa. Yoruichi. Ei, já, pessoal, eu juro que Demon Slayer está zero na minha cabeça. Está zero. Vamos então ouvir aqui a música, que para eu não estar-me a dizer mais estupidezes. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1, play. Era tipo ele pequeno, adolescente ou jovem adulto. Pô, a vibe desta música vai estar qualquer coisa. Caraças. Talvez não vai me entender, eu nunca fiz questão. Só queria me enxergar dentro da minha ambição. Todo esforço que plantei, vejo que só foi em vão. Quando olho pra Pois é, isso é verdade, já. não saio do chão. Nunca vou me conformar e te entregar o alívio de você me confortar. Nem a chance de te perdoar. E essa culpa vou carregar. Sem o chão para trilhar uma dor que eu nunca vou conseguir suportar. O seu olhar Estava mesmo à espera. A edição está absurda. um monstro eu me tornei. Tudo pra trás eu deixei. Vislumbre o demônio que me transformei. Me afundei
Pô, é absurdo, pessoal. O fato de saber que, primeiramente, eu acho que vocês têm-me dito que não é confirmado, mas podemos especular o fato que o Kokoshib tenha 6 olhos, porque é dito, ao que parece no mangá, né? E mesmo tem aquele boneco que era para repetir o que o Yorichi fazia. O boneco necessitava de 6 braços, né? Acho eu. E meio que tem essa teoria que talvez já tem 6 olhos para conseguir seguir as movimentações do Yorichi. Yorichi? É que eu já nem. Pessoal, eu acho que é Yorichi. E mesmo assim, ele meio que ainda não consegue, né? Porque ele depois ele luta contra o Yorichi mais velho. E o Yorichi até parece que ia conseguir derrotá-lo. Por acaso, eu não sei muito dessa luta, mas ouvi falar que o Kokoshib ainda não consegue alcançar ele. E mostra naquela parte que, tipo, no final, meio que ele consegue o derrotar, mas se eu não estiver enganado, eu acho que ele acaba por falecer, né? Antes de do Kokoshib dar o último ataque, acho que o Yorichi acaba por falecer, tipo, não sei do que é que ele falece, tipo, do exemplo de um ataque cardíaco, de velhice, não sei, de não aguentar mais, por acaso não sei, mas tipo, antes do Kokoshib dar o último ataque, o Yorichi tinha acabado por falecer, então meio que o Kokoshib nunca derrotou realmente o irmão dele, estão a ver? E mesmo, eu acho que se o irmão não tivesse falecido, ele talvez nunca ia também conseguir derrotá-lo. Então é tipo fogo. Ele tinha até olhos na. Pois é, porque a espada faz parte dele, né? Hoje eu marco as minhas veias, o que eu vejo não permeia, nem vitória e nem derrota eu terei. Ao olhar eu não sei como eu vou entender o que a sua expressão me diz. Pô, esta música está com uma vibe diferente, pessoal. Está absurdo. Pô, isto está absurdo, ó. Esta luta também deve ser épica. O legendário não vai me cegar. Pessoal, absurdo. Pô, absurdo, pessoal. Absurdo. Pô, aqui tivemos quase uma equipa completa a fazer scrimmage. Ele fez o Darkus, o Enigma, só faltava a Mystery. Estão a ver? Por acaso estou curioso. Gostaria de ver tipo a Mystery. Se tipo, pronto, também não sei se há alguma coisa que ela se sente confortável, né? De fazer tipo assim um screamo. Pô, seria absurdo. Seria absurdo. Mas pô, pessoal, pô, então de parabéns. Que drop absurdo. Que drop. Adorei todas as 3 músicas.
Ficaram incríveis, têm uma dedicação, um trabalho aqui por trás absurdo. Só estão de parabéns, honestamente, estão de parabéns. Incrível, ainda por cima fazer tipo, pronto, de Demon Slayer. Claro que ultimamente não é uma coisa que está assim tão em alta, né? Mas encaixam muito bem, tipo um drop assim dos três, então dos três luas superiores. Quero ver se podem pensar em fazer drops de outras coisas, né? Não só de Demon Slayer, mas onde houver espaço para fazer talvez três ou até uma equipa maior, tipo se juntar mais artistas. Eu acho muito interessante quando se faz assim drops, por exemplo, se quando tiver Halloween, alguém, tipo cantores decidirem de fazer drop Halloween. Eu acho muito interessante esse fato que os artistas se juntem e trabalhem num projeto. Porque também dá visibilidade a alguns artistas que talvez sejam um bocadinho mais pequenos, como pode, pronto, fazer um trabalho juntos. Eu acho isso muito, muito interessante. E aqui, sim, é como eu digo, estão simplesmente de parabéns. Absurdo, absurdo. Vamos aqui então à ficha técnica. Voz e letra foi o da Arcos. Na equipa de áudio, peço desculpa, instrumental foi o Night. Gravação de guitarras foi o Enigma. Mixagem e masterização foi o Dakvir. A pós-produção foi o Dakvir. Na equipa de vídeo, a direção visual foi o Darkus e Eric. Estética visual foi o Arti, foi o Arti. Edição Aizawa, Darkus, Eric, Fala, Ishiro, Ilka, Zauz, Misty, Rock VS, Wata e Zada. E absurdo saber que na edição tem o Darkus e o Darkus fez a música. Pessoal, absurdo, absurdo. E depois tivemos então a equipa artística, ilustração e thumbnail foi a Karen Oliveira, capa das plataformas digitais foi o DVD Amorim, e as legendas personalizadas do YouTube por ou pela Kiura. Agora não sei se é o Kiura ou a Kiura, por acaso, não sei, mas foi o Kiura. E pronto pessoal, honestamente não tenho mais nada a acrescentar, espero que vocês tenham gostado do react, um react muito maior, por acaso é verdade, também são músicas um bocadinho grandes, mas não me arrependo nada de fazer este react assim logo do drop e pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado. Digam o que é que vocês acharam, essas coisas todas, deixem um like, subscrevam, ativem o sininho para não perder os próximos reacts e beijo na próxima, foi!